Boa noite. Nosso irmão Lucas estava dizendo algumas palavras ali, intermediando o louvor, e eu fui remetido ao século XVIII. Nós tivemos muitos evangelistas preciosos que foram levantados por Deus naquela oportunidade. William Grimshaw, John Wesley, e um especial que está no meu coração agora, George Whitefield. Foi o primeiro homem de Deus que pregou longe dos púlpitos oficiais. Ele pregava diante dos mineiros, nas minas de carvão, nas ruas, nas planícies. Deus o presenteou com uma voz que é impressionante. E o que impressiona em George Whitefield é que ele não pregava sermões, ele pregava o que via. Ele tinha uma intimidade tão profunda com o Senhor, que ele transmitia aquilo que ele via. Certa ocasião ele estava num ambiente, um grande número de pessoas estava ali reunida, e ele começou a falar e de repente ele parou. Ele parou e começou a olhar para os lados e disse assim: Ele está aqui. Ele está aqui. E uma onda de amor, trazida pelo Espírito Santo, invadiu aquela assembleia que estava ali reunida. E um quebrantamento inimaginável aconteceu. Como nós precisamos da graça do Senhor. Como nós precisamos da ajuda do Senhor. Para que sejamos aqueles não que meramente transmitem informações, mas aqueles que pregam o que estão vendo. Nós estamos vendo um Senhor diante de nós. Por isso que Ele é santo, santo, santo. 3 vezes santo. E é nesse nome precioso que nós estamos reunidos nessa noite. O nome precioso do nosso amado Jesus. Vamos orar uma vez mais, vamos pedir que o Senhor nos ajude. Nós te damos tantas graças, amado Senhor. Somos ovelhas do teu pastoreio. Tu és especialista em tirar carrapichos. Vem tirar nossos carrapichos. Vem cuidar do teu povo. Amado Senhor, vem nos pastorear com vara e com cajado. Vem trazer ao nosso coração a tua própria direção, a tua própria palavra. Queremos ouvir a tua voz nessa noite. Somente o teu falar produzirá vida em nós. Amado Senhor, nós não queremos ser meramente ouvintes da tua palavra. Nós queremos ser praticantes dela. Nós queremos ser tomados pela tua palavra. E verdadeiramente, onde quer que possamos ir, que a tua própria expressão, teu próprio caráter, teu próprio perfume possa ser exalado de nós. Que nessa noite, tu abras para nós o livro de Tiago. Uma vez mais nós te pedimos no teu precioso nome, para a glória de Deus Pai. Amém. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Enquanto vocês estão chegando aí no livro, nós estamos no 7º encontro, que concerne ao estudo que estamos fazendo dentro desse livro. E o título maior é O Livro de Tiago e a Vida Prática do Cristão. Já andamos por vários trechos desse livro tão precioso. E hoje nós chegamos aqui no capítulo 4. E eu creio que o Senhor tem muito a nos falar através da sua palavra, pelo seu Espírito. Vamos tomar aqui algumas porções, vamos ler e vamos fazer as observações. Então, Tiago capítulo 4, inicialmente do versículo 1 a 4. De onde procedem guerras e contendas entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nesse mesmo capítulo, versos 11 e 12.
Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? E versículos 13 e 14, dentro do mesmo capítulo 4 de Tiago. Atendei agora, vós que dizeis, hoje e amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante, e logo se dissipa. Até aqui. Amados irmãos, nós chegamos então no capítulo 4 de Tiago. E ao meu ver, parece-me que Tiago ele substitui a sua corneta de som estridente que ele tem usado para exortar aqueles irmãos, e agora ele pega um trombone bem forte, com um som bem grave, para continuar a sua exortação, chamando aqueles irmãos para que eles tivessem uma vida de coerência. Vocês se lembram que um texto-chave que eu coloquei para vocês, para compreendermos todo o pensamento exortativo de Tiago? Voltem a página um pouquinho, no capítulo 2, e veja o versículo 12. Resume para nós aquilo que Tiago tem como pensamento principal no que tange as exortações que ele tem feito através do seu livro. 2:12 de Tiago diz assim: falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Exatamente. Ele está nos chamando para uma vida de coerência, uma vida de demonstração, uma vida que nós possamos viver além do véu, uma vida verdadeiramente na presença do Senhor. Eu devo ser a mensagem própria que eu tenho pregado. Eu não devo ter uma mensagem e ter um outro tipo de vida. Eu não posso separar mensagem de mensageiro. Eu não posso separar doutrina de vida. Ensino de prática. Isso são realidades que não combinam biblicamente. Então nós temos sido exortados por Tiago para que nós tenhamos uma vida de coerência. É exatamente o que Tiago tem tratado conosco aqui no seu livro, e de modo especial nós vamos também arrancar do capítulo 4 vários ensinamentos importantes. Nesse capítulo, de modo específico, dentro dos textos que nós lemos, nós vamos observar logo mais que Tiago está nos alertando também aqueles irmãos da sua época, do grande perigo que eles estavam tendo. Eles estavam, na realidade, alimentando 4 terríveis pecados no coração. O primeiro pecado, versículo 2, é o pecado de cobiça, conforme nós lemos. O segundo perigo, o terrível pecado que eles estavam alimentando, era em relação ao amor ao mundo, conforme nós lemos no versículo 4. Era o tipo de relacionamento inadequado que eles estavam tendo com esse mundo. E a terceira exortação que Tiago faz, mostrando que havia um terrível pecado que estava graçando no meio daquela assembleia, era o perigo da língua. A maledicência estava correndo solta. E por fim, conforme nós lemos nas citações finais, é que aqueles irmãos estavam sendo exortados por Tiago de um terrível pecado que havia sido observado entre eles, que era o pecado da presunção. Então aqui agora eu vou colocar enquadrado para vocês entenderem. Então são 4 os terríveis pecados que Tiago então chama a atenção daqueles irmãos para que eles tomassem muito cuidado. O pecado da cobiça, o pecado do amor ao mundo, o pecado da maledicência e o pecado da presunção. Tudo isso está aqui nesses 17 versículos. Então Tiago continua com o seu trombone funcionando. E é lógico que ele remete para todas as gerações futuras da igreja este ensino. E nós devemos então, nós aqui hoje, século XXI, ter corações abertos para receber a exortação que Tiago tem a nos dar. É como se Tiago pudesse estar
dizendo para nós hoje o que ele disse lá. Eu vou dar em outras palavras, mas é exatamente isso. Vocês não poderão avançar. Vocês não poderão sair do lugar onde estão se vocês não tratarem de maneira séria com estes pecados. Vocês precisam tomar a sério esta realidade. Se vocês continuarem a se alimentar desses pecados, vocês vão permanecer bebês espirituais. Hoje o grande problema no meio do povo de Deus, adultos com fraldas de crianças, espiritualmente falando. Pelo tempo decorrido da nossa jornada, já deveríamos ser mestres, mas outra vez, diz o escritor aos Hebreus, outra vez é necessário que eu dê leitinho espiritual para vocês. Ou seja, nós estamos adultos, mas ainda com uma madeira, brincando de chocalho, entrando em bercinhos espirituais. Irmãos, temos sido chamados aqui ao Senhor para uma vida aos pés dele, uma vida que avança, uma vida que verdadeiramente possa crescer. Se nós não avançarmos, nós não iremos, de fato, viver de tal modo que vamos agradar o Senhor. Então, para que possamos avançar, é necessário tratarmos com todos os pecados. Todos. Aqui há 4. Já falamos de tantos outros em outras oportunidades. Mas se nós começarmos a nos enamorar de pecados que estão guardados no nosso coração, nós somos presa fácil de Satanás. Não deixe de tratar com pecado. Permita-me falar sobre esse assunto aqui de algo que me ocorreu exatamente agora. Um exemplo que talvez a grande maioria ou parte de vocês já ouviu falar. Vocês sabem como os esquimós caçam lobos? Eles têm uma técnica muito interessante. Lá no meio da geleira, os lobos então atacam os iglus, atacam aqueles pequenos animaizinhos dos esquimós para devorar e se alimentar. Como que os esquimós tratam desse assunto? Como que eles caçam lobos? Eles, perto dos seus iglus, eles levantam uma pequena montanhazinha de gelo, mas eles pegam uma faca de 2 gumes afiada, e ali eles embebedam essa faca de bastante sangue, colocam, enterram a faca, cabeça para baixo aqui, a lâmina para cima, cobrem e enche de sangue aquela montanha de gelo. Os lobos que têm um faro muito bom para o sangue, eles vão ser atraídos para aquela montanhazinha de sangue, não é isso? E lá eles começam a lamber o sangue, e lamber o sangue, e lamber o sangue, até que chega na lâmina, e eles lambem o sangue e partem a língua, rasgam a própria língua, e vem o sangue quente, e eles então interpretam que eles acharam a vítima, e começam a lamber mais rápido. Eles não sabem que aquele prazer está matando. É isso que o pecado faz. Você está em busca de prazer, você está lambendo faca. O teu prazer está te matando. Isso você precisa tratar de modo muito sério. Então todos os pecados precisam ser tratados de maneira muito séria. Quem ama pecado está beijando os pregos que foram usados para crucificar Cristo naquela cruz. As pessoas que ficam acariciando o pecado, beijam os pregos que foram colocados nas mãos de Cristo Jesus. Isso é muito sério. Ele morreu por causa dos nossos pecados naquela cruz. E eu vou brincar com isso, que feriu o meu Senhor, que o levou para a morte. Que ele carregará pela eternidade as marcas da cruz, por amor a mim. E eu vou brincar com isso, por uma medidinha de prazer, nesse tempo. E você vai viver a eternidade longe do Senhor, por esse amor maligno ao pecado. Não brinque com o pecado. É muito sério. Extremamente sério esse assunto. E Tiago, então, dentro daquilo que ele está colocando para nós aqui, ele também invoca essa seriedade para nós. E se nós não tratarmos, nós não vamos avançar espiritualmente. Nós vamos sempre permanecer bebês espirituais, reféns do inimigo. Devemos pedir que o Senhor sonde os nossos corações, porque se nós não formos tratados, permaneceremos aquela história que eu tenho que falar para vocês, cristãos patos. O pato anda mais ou menos, nada mais ou menos e voa mais ou menos. É o cristão pato. Não sai do lugar. É sempre o mesmo, nunca avança. Devemos sair dessa realidade, irmãos. Jesus está às portas. Jesus está às portas.
E o Senhor está exortando o seu povo a uma vida de santidade, a uma vida aos pés dele. Devemos tratar esse assunto com muita seriedade. Ao nos tornarmos negligentes com esta realidade, crentes que não respondem ao chamado do Senhor, nós nos tornaremos servos inúteis e inconfiáveis para Ele. Peguem, por favor, deixa o dedo aqui, Isaías capítulo 22. Tem uma história muito interessante ali. Isaías capítulo 22, deixa aberto aí no versículo 15. Isaías 22, 15. Toda leitura compreenderia até o versículo 25, mas nós não vamos fazê-la. Eu vou fazer algumas observações e depois eu vou ao ponto direto. Aqui, a partir do versículo 15, tem a história, inicialmente, de um mordomo, de um administrador da casa do Senhor chamado Sebna. Mas ele foi um degradado. Foi uma pessoa que realmente degradou-se, ele saiu do grau onde ele estava, ele caiu por indiferença a algumas coisas que o Senhor tinha dado para que ele respondesse e fizesse com o seu povo. Ele mostrou-nos aqui pecado de cobiça. Ou seja, chega um momento que o Senhor vai rejeitar esse servo chamado Sebna. Eu não quero mais você. Então ele tira, porque ele era inútil. Ele é um homem que andava segundo a sua cobiça, segundo seus próprios interesses. Agora, eu quero que vocês olhem comigo no versículo 20. Porque o versículo 29 fala, eu te lançarei fora da tua posição. Versículo 19, vocês estão vendo, eu lançarei fora. Sebna está fora. Agora veja só o versículo 20. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, é um outro servo, chamado Eliaquim agora, né? Filho de Ilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa e te lhe entregarei nas mãos do teu poder. Ou seja, tirando tudo de Sebna e dando para Eliaquim. E ele será por pai para os moradores de Jerusalém e para com a casa de Judá. Versículo 22, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como a estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa do seu pai. Nele pendurarão, preste bem atenção nisso aqui, toda a responsabilidade da casa do seu pai, a prole, os seus descendentes, todos os seus utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Ok, até aqui. Então nós temos visto aqui o seguinte, Deus então ele tira Sebna e levanta Eliaquim. E tudo aquilo que havia dado como responsabilidade para Sebna é transferido para Eliaquim. E aqui é interessante que fincá-lo-ei. O que quer dizer tudo isso para nós? Eu quero dizer em outras palavras para vocês. Sebna era um prego frouxo. Você já pendurou uma camiseta, uma toalha em prego frouxo? Não cai tudo? Sebna era um servo inconfiável. Tem muito cristão prego frouxo, é isso que eu quero chegar. Cristãos pregos frouxos. Não são confiáveis. Por quê? Não tratam dos pecados. E vivem essa vida aí, para lá para cá. Irmãos, Deus nos livre de sermos Sebnas, pregos frouxos. O Senhor quer olhar para cada um de vocês aqui e considerá-los como Eliaquim, tanto irmãos como irmãs, sobre os quais Deus pode pendurar responsabilidade. Eu posso confiar. Eu vou pendurar responsabilidade. Agora, Deus não vai pendurar em Sebnas as suas demandas. Irmãos, isso é sério. E por quê? Pecado de cobiça, pecado de indiferença. Irmãos, isso é muito sério. Voltem lá para o livro de Tiago, capítulo 4. Então, essa é uma exortação para todos nós. Não podemos ser Sebnas. Devemos ser Eliaquins, sobre os quais o Senhor pode pendurar suas responsabilidades, porque nós não somos pregos frouxos. E se nós tivermos pecado, pode saber, é prego em parede com aquelas placas, todas elas soltando. Nós não vamos segurar absolutamente nada. Então que o Senhor nos ajude. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos olhar para cada um daqueles pecados. O primeiro, como eu noticiei vocês, era o pecado de cobiça. E qual era o problema? Estamos no capítulo 4, né, no início ali de Tiago. Qual era o problema daqueles irmãos? Descontentamento. Eles eram descontentes.
Eles não tinham contentamento em si mesmos. E isso gerava neles disputas e guerras. Era um sinal de profunda derrota no meio daqueles irmãos. Descontentamento. Eles tinham cobiça, que era uma concupiscência, um desejo para satisfazer os prazeres da sua carne. Aí no próprio versículo 1 que nós lemos, aparece a palavra prazeres. A origem dessa palavra é hedone, que ela é raiz da palavra hedonista. O que é o hedonista, o hedonismo? O hedonista é aquele que faz do prazer o seu bem maior. É aquele que busca o prazer, fazendo dele o prazer o seu bem maior. Esse é o hedonista, é o que estava acontecendo aqui. O hedonismo estava tomando conta daqueles irmãos. Isso deve mexer conosco, amados. Agora, uma coisa que eu queria dizer para vocês. Quando o nosso eu está no centro, quando de fato o nosso umbigo está dirigindo todas as coisas, nós sempre seremos seres insaciáveis. Quando o seu eu estiver no centro, você é um ser insaciável. Então guarde isso e anote se quiser. Para cada desejo teu realizado, nascerão outros 7. Você realizou um desejo? Nascerão outros 7. Você é insaciável. Você é insaciável. Essa é a realidade de qualquer ser humano. E eu vou mostrar na Bíblia isso para vocês. Quando Deus te criou, quando Deus me criou, vamos abrir lá, por favor, desde que depois a gente já volta aqui, Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11, meio da Bíblia aí, perto lá de Provérbios. Eclesiastes 3, o capítulo e o versículo é o 11. Olha que impressionante está aqui e vai nos responder essas questões que eu estou levantando aqui. 3, verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras de Deus, que ele fez desde o princípio até o fim. Essa expressão, Deus pôs no seu coração a eternidade. Ou seja, Deus pôs no seu coração a eternidade. Me diga, que tipo de prata, de ouro, de pedra, de poder, de viagem, de beleza deste planeta que poderá preencher a eternidade? Então guarde isso, nada que a ferrugem consome e a traça destrói ou corrói, a ferrugem corrói e a traça consome, nada vai te trazer satisfação, nada. Você pode pegar o mau prazer, aí você vai querer mais 7. E se fez a viagem mais maravilhosa, você vai querer mais 7. Você teve um prazer assim, você vai querer mais 7. Porque você é insaciável. Insaciável. É uma roda, é um mecanismo insaciável que há dentro do ser humano. Incorrigível. O único que pode preencher essa eternidade é o próprio Senhor. Só o Senhor. Então, a insaciabilidade do ser humano, ela tem essa explicação. Porque o homem está buscando a satisfação desses prazeres baratos que tem por aí. Ou é uma prostituição, ou é bebedeira, ou é a droga, é o não sei o quê. É isso aí, por acaso tem mais 7 pela frente. Você é insaciável. Só Cristo poderá preencher. Porque Ele é aquele que, de fato, trouxe a realidade da eternidade. Que lição para nós, que lição para nós. As 3 palavras mais faladas dentro do século XX foram ter, fazer e prazer. Ter, fazer e prazer. A palavra ser, ela praticamente inexistiu. E o prazer é aquela que avolumou-se. Hoje nós vivemos numa sociedade completamente hedonista, narcisista, cheia dela mesma. O homem, ele está gravitando em torno dele mesmo. Ele é insaciável. Essa é a realidade. E o Senhor está nos mostrando, então, com esse pecado da cobiça que Tiago está nos apontando para nós aqui, que algo é profundo, é algo que nós precisamos levar de modo sério para a nossa reflexão. Gente, somente Deus é a real fonte do nosso prazer. Nada, absolutamente nada vai te trazer prazer. Se você estiver fora
da centralidade de Cristo, você não terá alegria e prazer. Só Ele. Vamos pegar aqui um exemplo muito interessante da vida do apóstolo Paulo. Saem de Tiago mais uma vez, por favor, e vamos para o livro de Filipenses. Filipenses no capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Para vocês terem uma ideia, né? Talvez alguns precisam dessa informação. Quando Paulo escreve esta carta, né, e tem mais outras 3, mas esta que nós estamos focando agora, Filipenses 4, ele está numa prisão. Ele estava numa prisão anterior, em Cesareia de Filipos, 2 anos. E aqui ele vai completar em Roma mais 2 anos, são 4 anos de prisão. Quando você estuda a carta de Filipenses, você procura um pouco de acidez, de amargura, de dor, de lamento, de lamúria, de autocomiseração em Paulo, você é impressionado. Você não encontra nada. Sabe por quê? Porque ele não vivia para ele mesmo. Ele era descentralizado. Versos 11 a 13, capítulo 4 de Filipenses. Digo isto, não por causa da pobreza, diz Paulo, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ao segredo, tudo posso naquele que me fortalece. Que texto maravilhoso. Que texto lindo, mostra um homem verdadeiramente livre. O que é um homem livre? É um homem fora dele mesmo. É um homem que não tem o seu umbigo como centro do universo. Um homem livre é aquele que morreu para ele mesmo. Um homem livre é aquele que de fato olha e contempla Cristo, Senhor, que era a tua vontade, porque ele sabe que na vontade de Cristo é o centro da sua felicidade. Fora de Cristo não há felicidade, não há alegria. Então, quando a gente olha para essa experiência do apóstolo Paulo, a gente discerne que verdadeiramente este homem era livre. Ele era um homem que vivia fora dele mesmo. C.S. Lewis, um grande filósofo cristão, preciosíssimo, escreveu aquele livro maravilhoso, Cristianismo Puro e Simples, que vale a pena ler. Na sua autobiografia, ele escreveu um livro chamado Despertado pela Alegria. E desse livro ele vai falar o seguinte: Senhor, arranca de mim mesmo. Porque ele sabia que o grande problema dentro dele era o eu. Então, quando o Senhor nos tira do centro e ele mesmo torna-se o centro, acabou, irmãos, acabou. Paulo estava numa prisão, mas ele não era preso. Ele não era preso. Ele nos mostrou lições aqui. Falou assim: eu não falo isso por causa da pobreza. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É como se dissesse assim: Paulo, eu vou deixar você na miséria, na pobreza. Pode deixar, já aprendi a viver esse contexto aí. Paulo, eu vou te encher de tanta fartura que você vai ter ganância. Não, também já aprendi. O que você quiser, pode mandar que eu... Tudo posso naquele que fortalece. Paulo vivia no segundo andar. Nós vivemos no subsolo do cristianismo. Nós vivemos no porão do cristianismo. Paulo estava nas alturas. Paulo era um homem livre. Homem livre. Um homem livre é um homem que estava fora de si mesmo. Onde está a cobiça em Paulo? Não tem cobiça em Paulo, porque ele está descentralizado dele mesmo. Mais um texto para que a gente possa avançar. Salmo 73, verso 25. É um cântico que nós cantamos aqui. Salmo 73, verso 25. Olha que preciosa verdade nós temos aqui. É uma pergunta e uma resposta linda que nós temos. Salmo 73, verso 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro quem eu compraza. Não há outro em quem eu me compraza na terra. Olha só. Quem tenho eu no céu? E não há outro quem eu me compraza na terra. Está falando do Senhor. Quem é que você tem no céu? Quem é que você tem na terra? É o Senhor. Ele que pode trazer graça e paz ao teu coração. Está na hora de você se posicionar, meu irmão, minha irmã. O que vai responder à realidade em você, para que você seja uma pessoa feliz, é Cristo no centro. Cristo no centro. Lembre-se, traço e ferrugem vão normatizar essa questão para você. Nada que essas duas realidades afetam irá trazer paz para você. Você precisa do eterno habitando em você, porque ele fez você e colocou a eternidade dentro de você. Simples assim. É o que a Bíblia está nos mostrando.
Voltem lá para Tiago, por favor. Um cristão que não é tratado pela cruz é insaciável. Totalmente insaciável. Para que nós possamos avançar. Qual é a fonte da cura? Mostramos o problema da cobiça. Mostramos o problema. Então nós temos que ter uma saída aqui agora. O que devemos fazer? Qual é o caminho? Qual é a fonte da cura? Qual é a solução? Capítulo 4 de João. Eu falei para voltar para Tiago, mas vamos para João, por favor. Capítulo 4, para nós fecharmos esse aqui. Capítulo 4, 2 versículos. Todo o contexto do capítulo 4, ou grande parte dele, envolve aquele encontro que Jesus teve com aquela mulher samaritana, lá naquele poço. E dentro daquele diálogo que aconteceu, lindo para vocês estudarem depois, então nós temos essas preciosas palavras aqui. João, capítulo 4, 13 e 14. Afirmou-lhes Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Acha! Você quer beber dessa água? Bebe dessa água do mundo aí. Bebe mais um golinho. Bebe mais um golinho. Essa não vai te dar sede. Não vai te matar. Não vou beber de uma outra fonte. Não pode tomar, não vai te dar sede. Mas a água que eu lhe der, essa vai lhe matar a sede. E vai fazer com que você, de fato, tenha uma experiência que vai fazer com que você jorre para a vida eterna. Então, qual é a solução? Você precisa beber da fonte correta. Você precisa de Cristo. Fala: Senhor Jesus, eu não tenho experimentado a Ti. Eu tenho conhecido a Ti na minha mente. Eu tenho tantos anos de jornada, mas eu sou um bebezão espiritual. Eu sou um velho em calças de crianças. Falando do ponto de vista espiritual. Irmãs, tem muitas irmãs velhas em shorts de crianças que precisam crescer. Buscar em Cristo a única fonte que verdadeiramente vai saciar. Vai saciar. Essa é a realidade. Então nós vimos o problema do primeiro pecado e vimos a solução. Vamos para Tiago, então, capítulo 4, e vamos ver qual é a outra exortação que Tiago fez. Qual era o terrível pecado que estava rondando aquela assembleia? É o versículo 4. Lembre-se, é o amor ao mundo. Tiago 4, 4. Vou ler novamente. Infiéis, uma outra versão diz adúlteros e adúlteras, a mais forte ainda, que é a original. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Olha só, Tiago está alertando aqueles irmãos para o perigo, porque eles estavam tendo um romance secreto, um romance ilícito com aquele mundo caído. Daqui a pouco vocês vão entender o que quero dizer, o que a Bíblia quer dizer quando a gente fala mundo. A marca desse mundo é engano. E depois dessa palavra você pode colocar um monte de coisa, mentira, você pode colocar cobiça, você pode colocar um monte de palavras. Mas a marca desse mundo é engano. É o engano. Por que Tiago foi tão duro aqui? Eu estava pensando, até anotei aqui, por que Tiago foi tão duro aqui? Vocês são adúlteros, adúlteras, do ponto de vista espiritual. Vocês não entendem que a amizade com esse mundo caído é inimiga de Deus. Se você quer ser amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. É muita dureza na palavra de Tiago. Ô Tiago, você está sendo muito legalista aqui, filho. Não é? Qual é a sua? Mas Tiago está sendo muito firme, porque o assunto é muito sério. Ele sabia muito bem o que significava o mundo. E nós não sabemos. Espero no Senhor que a gente possa ter um pouquinho mais de luz sobre esse assunto. Antes de eu falar um pouco mais sobre esse conceito, deixa o dedo aí, segue um pouquinho para frente, acha em 1 João, primeira epístola de João, vocês estão bem pertinho, capítulo 2, versículo 15 a 17. João vai também exortar aqueles irmãos, aqueles irmãos estão sendo exortados por João com o mesmo problema que ele observou.
Lembre-se que Tiago foi o primeiro documento do Novo Testamento escrito. Assim como Jó foi o primeiro documento do Velho Testamento, o primeiro documento escrito no Novo Testamento é Tiago, anos 40, 45 possivelmente. É o primeiro. E João, nós estamos quase que no derradeiro documento. Então nós estamos aqui com uma diferença de anos bastante significativa. Verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui está a exortação de João para aqueles irmãos com o perigo de nós termos laços, amores secretos, afetos por esse mundo. Porque tudo que está ligado a esse mundo evoca ou invoca essas três realidades: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E há outros textos, mas fiquem esse aqui registrado para você. Mas o que é exatamente este mundo? Essa é a pergunta que eu levantei há pouco para vocês. O que é isso? Esse mundo, amados irmãos, é um sistema caído. Vão guardando o que vocês estão lendo aí, guardando no coração. É mais do que isso, é mais do que o sistema caído. Esse mundo, agora guarde, é uma entidade espiritual. Como assim? É uma entidade espiritual. Tudo que nós vemos diante dos nossos olhos, educação, arte, política, cultura, religião, fazem parte desse mundo caído. Por trás de todas as realidades mencionadas aqui, existe um sistema maligno operando. Tudo está confluindo para a manifestação do anticristo. Todas as realidades que compõem a sociedade, como essas que eu apresentei aqui, educação, política, cultura, sociedade, música, arte, tudo isso está nas mãos misteriosas de Satanás. Então, o mundo no qual nós estamos é um sistema maligno. Ele é uma entidade espiritual. Eu vou indicar um livro para vocês. Foi escrito eu acho que década de 50 e 60, de Otmani, Não Ameis o Mundo. Eu acho que até tem para baixar no PDF. Não ameis o mundo. A lucidez que Deus deu para esse irmão é impressionante. Como ele trata. Então ele vai fazer lá, se você for estudar, ele vai fazer a grande diferença que nós devemos ter no coração quando nós estudamos sobre a palavra cosmos, mundo. Porque pode falar da humanidade, pode falar de um povo, pode falar de uma sociedade, pode falar de um sistema. Ele trabalha bem essa situação. Aqui, na aplicação, é o mundo sistema. É o mundo sistema. A própria palavra mundo, cosmos, significa ordem. Ordem, é uma ordem estabelecida. É daqui que surge a palavra cosmético, porque a palavra cosmos também significa, ou a origem da palavra é uma aparência. Eu me pinto para aparentar alguma coisa. Esse é o mundo, esse é o engano. Esse é o significado dessa palavra. Então nós temos essa realidade. O mundo é um sistema caído e é uma entidade espiritual. Até aqui eu fui com vocês. Quando nós pegamos o primeiro versículo da Bíblia, o primeiro capítulo, e no princípio criou Deus os céus e a... Lá não está escrito Deus criou o mundo. Céus e terra. A queda trouxe toda essa organização de mundo que nós conhecemos hoje. Essa ordem foi estabelecida a partir da queda. É lógico que Deus, que é soberano, ele não perdeu o controle, ele não botou a mão na cabeça e agora? Ele sabe todas as coisas. Mas o fato é que nós vivemos numa sociedade caída e nós precisamos discernir essa sociedade. Deus criou os céus e a terra, não o mundo. Então tudo que tocamos, aquilo que eu estava falando para vocês, na realidade, encontra-se na esfera desse cosmos caído, dessa ordem. Vamos para Efésios capítulo 2, versículo 2. Veja na perspectiva de Paulo como que ele chama a atenção daqueles irmãos com relação a este assunto. Efésios 2, versículo 2. Nos quais outrora andastes, segundo, olha aí, o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas aqui, na primeira parte do texto, nos quais andaram segundo o
curso, esse mundo tem um curso, tem uma ordem. E as pessoas que não discernem entram nessa ordem e vão navegando. Capítulo 6 desse mesmo livro, apenas um versículo também, versículo 12. Preste bem atenção que Paulo está escrevendo aqui. 6,12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Veja que há uma batalha, há uma luta, e ela não é contra sangue e carne. Há uma realidade acima da nossa mente, como Paulo descreve aqui, onde há uma hierarquia muito bem instituída, muito bem estabelecida. E aqui mostra-nos, né, que a nossa luta, ela tem aí um embate, é contra dominadores deste mundo tenebroso. Isso fala de um sistema muito bem organizado. Então nós, como povo de Deus, devemos andar, sabe, de olhos abertos para entender onde nós estamos pisando. Jesus falou assim: Pai, eu não peço que os tires deste mundo, mas que os guardes do mal. A palavra mal lá é um substantivo, poneros, guarde-os do maligno. Porque ele sabe que esse embate é contra o maligno. É exatamente isso. Voltem para Tiago, por favor. Então nós estamos diante dessa situação. Na realidade, aqui eu estou falando para vocês que esse mundo é uma entidade espiritual caída. Assim como a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, não é? Há braços, pernas, há membros, olhos, orelhas, ouvidos. Nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Então Cristo é o cabeça e ele tem um corpo, a igreja. Assim, Satanás é o cabeça, ele precisa de um corpo. Qual é o corpo de Satanás? O mundo. Ele movimenta-se com tudo isso que a gente falou aqui, esse sistema. O corpo de Satanás é este mundo caído. A gente pisa em território inimigo. Nós não estamos numa Disneylândia espiritual. Nós estamos numa batalha espiritual. Por isso que a Bíblia nos orienta muito sobre esse assunto também. Então nós precisamos, de fato, saber como que nós vamos tratar desse assunto. Há muitos textos, eu vou apenas mencionar por causa do nosso tempo, que denunciam, de fato, a farsa desse mundo. O Senhor Jesus vai nos mostrar, no capítulo 15 de João, 17 de João, vai mostrar-nos claramente a batalha que há entre o mundo e seu povo. Por isso, aquele texto que eu há pouco mencionei, eu não peço que os tires desse mundo, mas que os guardes do mal. Se eles fossem do mundo, o mundo os amaria, mas por não serem do mundo, é por isso que eles são perseguidos. Assim como me perseguiram e não persegui-los, porque nós estamos numa realidade contrária. Depois vocês vão ler, então, guarde esse texto, tarefa para vocês. João 15, de 18 e 19, e João 17, verso 16. Guarde lá. Mas eu quero ir agora para a solução. Assim como nós demos uma solução para o problema do pecado da cobiça, que é, de fato, nos alimentar da fonte correta, que é Cristo, vamos ver qual é a solução aqui com relação a este mundo. Será que devemos enfrentar, brigar, entrar para a guerra? Não! A única solução para vencer o mundo, sabe qual é? Morrer para ele. Gálatas 6,14. Gálatas 6,14 vai nos responder. Nós não conseguiremos vencer esse sistema. Aliás, Deus não tem nenhum tipo de compromisso com esse mundo. Nada. O que Deus está fazendo nesse tempo do fim? Ele está juntando um povo que chama-se pelo teu nome. E quando esse povo ouvir o soar da última trombeta, ele será tirado da terra. E tudo o que restará para ela será um juízo. Um juízo para esse sistema caído. Então, Gálatas 6,14 é a solução para nós. Lá está escrito assim, né? Longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
a solução está aqui. Então a solução não é brigar, não é enfrentar, não é tentar mudar o sistema. Não, isso não. É morrer para o mundo. Então Paulo, ele coloca duas verdades incríveis nesse versículo que eu mencionei para vocês, Gálatas 6,14. Longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz. Por quê? Na cruz do nosso Senhor Jesus, pela cruz, estou crucificado para o mundo. Então, na perspectiva do mundo, quando olha para Paulo, ele vê uma cruz. E cruz é símbolo de morte, não é? Estou crucificado, eu estou morto para esse mundo. Morto para esse mundo. Ou seja, quando o mundo olha para mim, ele não vê nenhum atrativo em mim. Nada que possa me atrair, porque eu sou diferente, eu sou de uma outra realidade. Mas ele não para aí e fala assim, e o mundo está crucificado para mim. Então aí inverte, a cruz vai para o mundo. Não é? O mundo está morto. Ou seja, Paulo está olhando para assim, não há nada nesse mundo condenado que possa atrair meu coração. Entende a realidade espiritual desse assunto? Então, quando você crê na sua morte em Cristo Jesus, você está, de fato, desfrutando de uma morte para o mundo, mas também da morte do mundo para com você. Esta é a solução. Então, você fala, Senhor, eu quero experimentar essa realidade. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a solução. Voltem para Tiago. Estamos em Tiago? Tiago capítulo 4. Eu mencionei João, né? Capítulo 4. Então, agora, dando um passo a mais, nós precisamos verificar que aquela terceira exortação, né, aquele perigo que estava rondando aqueles irmãos, que era um terrível pecado chamado maledicência, iria ser tratado por Paulo. Os versículos precedentes, anteriores aqui, eu não vou falar sobre eles, né? Vocês vão encontrar aqui, nos versos que estão entre o versículo 5 e o 10, vocês vão encontrar 8 imperativos incríveis que vale a pena vocês estudarem. Olhando para a Bíblia aqui, vocês vão encontrar imperativos tipo assim, o versículo 7, sujeitai-vos. Aí vocês vão entrar, chegai-vos, purificai, limpai, afligi-vos, lamentai, chorai, humilhai-vos. São todos 8 imperativos. Vale a pena vocês estudarem depois, mostrando os significados importantes que há dentro dessa exortação que Tiago está fazendo. Mas nós não vamos nos deter nisso. Aí no versículo 11, mostra-nos, e o 12, Tiago chamando a atenção daqueles irmãos desse terrível pecado. E como vocês bem sabem, desde o primeiro dia que eu comecei a falar sobre Tiago, esse é o 7º encontro, eu falei que cada capítulo Tiago trata desse terrível mal que chama-se língua, boca. Esse é um pecado terrível. As pessoas com o seu falar, com a sua língua, elas matam sem derramar uma só gota de sangue. Nós podemos matar com a nossa língua. É melhor tomar chibatada nas costas do que surra de língua. Quantos foram destruídos? Quantos relacionamentos foram abalados por causa dessa terrível peçonha chamada língua? Isso é mal. E Tiago então trata em cada capítulo, e no estudo anterior nós falamos especificamente quase que sobre esse assunto, que é o capítulo 3, sobre o terrível mal da língua. Mas ele não parou de falar. Então nós temos que falar mais um pouquinho sobre esse assunto aqui. O problema da maledicência, falar mal um do outro, julgar, isso é terrível. Há um grande perigo, amados irmãos, quando nós nos sentamos no trono e apontamos o dedo. Quando nós apontamos os dedos e temos um apito. Eu olho para o Lucas, eu estou no trono, pip, aponto o dedo. Eu já estou julgando. É um grande perigo. O grande perigo. Isso é um mal que todos nós podemos ser acometidos. Todos nós podemos sofrer dele. Por isso que Tiago está insistindo conosco nesse assunto. Vamos para Mateus capítulo 5, por favor. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Aqui o Senhor Jesus está naquele famoso sermão do monte, né? Sermão das bem-aventuranças, mas ele traz palavras de exortação para nós. Mateus 5, versos 21 e 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá
contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo será sujeito ao inferno de fogo. Vocês pensaram na seriedade dessa palavra aqui, gente? Olha a relação que Jesus está fazendo aqui. Vocês ouviram lá atrás, né, os mandamentos, está tudo certo, não matarás, né? Não matarás. Mas ele vai começar a falar que o problema da língua é tão sério como o problema de você matar alguém. Com a língua você mata pessoas, você rompe relacionamentos, você destrói vidas. Gente, se é um assunto que nós devemos tomar cuidado, é o assunto da língua. Vocês se lembram quando eu falei, não sei se foi na reunião anterior, mas eu falei o seguinte, que um irmão disse que quando nós nascemos, todos nós, você nasceu, aí o Senhor vai lá e pendura um gravadorzinho no pescoço assim, e liga o play. Todos nós temos um gravadorzinho pendurado no pescoço. Deus ligou o play. Tudo está gravado. Absolutamente tudo. Vocês já ouviram falar da lei de Hertz? Se eu pegar aqui um rádio bom, que tem ondas curtas, o que está acontecendo na Ucrânia agora? Eu vou ver a Ucrânia. Lá no Japão, lá não consigo. Então não tem milhões e milhões de ondas aqui? Eu só preciso de um mecanismo, de uma antena apropriada para captar essas ondas e transformá-las em algo que eu possa entender, que é uma loucura, não entendo nada, mas é assim que acontece. Quanto mais Deus. A Bíblia fala que nós daremos conta de toda palavra frívola que nós falarmos. Não é melhor começar a tratar desse assunto agora? Senhor, tenho pecado contra a minha língua, tenho pecado contra ti, tenho pecado contra meus irmãos, contra a minha família, contra... Aí você vê, Senhor, ajuda-me. Eu não quero pecar, eu não quero falar mal, não quero ser maledicente. A maledicência, ela é terrível. Pensa você, desculpe usar esse, eu vou até pedir o perdão antes, você pegar um monte de estrume na mão para jogar na cara do outro. É a maledicência. Antes de você manchar o outro, você já se lambuzou. É muito sério isso. Então nós precisamos tomar muito cuidado com este assunto. Nós temos vários textos da palavra de Deus que nos mostram, vou só ditar e vocês anotem se quiserem olhar depois. Mateus 7, de 1 a 5, vai nos mostrar lá que não devemos julgar um ao outro. Não devemos. Lá no Salmo capítulo 1, versículo 1, fala, bem-aventurados, né, aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Então nós temos muitos e muitos textos que nós poderemos pontuá-los aqui. Mas eu quero ler um que vai dar aqui um contraponto para nós no mesmo verso. Provérbios, aí vamos para Provérbios. Provérbios no capítulo 15. Provérbios 15. Aqui nós vamos ler versículo 4 inicialmente. Aqui nós temos as duas realidades juntas. 15 e 4 de Provérbios. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta espírito. Olha só. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Quebrantar é machucar, é ferir sem derramar gotas de sangue. Nesse mesmo capítulo, um outro versículo, verso 18. O homem iracundo ou peçonhento, a palavra iracundo aqui no original é peçonhento, aquele que tem veneno na língua. O homem que tem veneno na língua suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O homem iracundo ou peçonhento, ou aquele que tem veneno de cobra na língua, suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Olha o contraponto aqui. É muito sério esse assunto da língua. E ouçam-me de novo, porque vale a pena tratar desse assunto, falar as mesmas coisas, né? Se você pudesse comer as suas palavras, elas alimentariam a sua alma ou envenenariam a sua alma? Você não percebeu, não. Eu vou repetir, você se distraiu, eu vou repetir.
Se você pudesse comer as suas palavras, elas alimentariam a sua alma ou elas envenenariam a sua alma? Você tem coragem de botar as suas palavras num prato e comer? Não é sério isso? Eu acho que é muito sério, amados irmãos. Voltem lá para Tiago, por favor. Então, nós precisamos discernir que esse problema da maledicência é algo muito importante para que nós não fechemos nossos olhos diante dessa situação que está sendo exposta para nós. Isso é pecado. Palavras matam. Isto é pecado. Nós precisamos colocar a boca no pó, amados irmãos. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor, pedir perdão se você está do lado de alguém que você feriu com os seus lábios. Ore agora, olha, você me perdoa que eu tenho matado você com a minha língua. Eu tenho devorado você com a minha peçonha. É muito importante. Agora, como que nós temos a solução? Qual é então o caminho da solução? Porque estamos apresentando o mal, o pecado, a situação, mas vamos buscar um caminho de solução. Provérbios 28, verso 13. Eu voltei para Tiago, mas volto para Provérbios, por favor. Provérbios 28, 13. Gosto muito desse texto aqui. Já vamos para a análise do último pecado na perspectiva de Tiago. Mas 28, 13 de Provérbios diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, esse é o ponto. Não encubra as transgressões. Estamos falando aqui de palavras, de língua. Você jamais sairá do lugar. Você ficará um envelhecido em roupas de crianças. Você não crescerá do ponto de vista espiritual. Você terá um crítico, um julgador. Deus nos livre disto. Então aqui está, o pecado é confessarmos nossos pecados diante dele. Esse é o caminho, confessar e deixar. Nós vamos alcançar misericórdia. Senhor, eu tenho pecado contra meus lábios, eu tenho pecado. Você fala mal do governo, isso é pecado. Não precisamos concordar com esse governo, mas é nosso dever não usar nossos lábios como que se fosse instrumentos de Satanás. Lembre-se, daqui eu já falei outra vez para vocês. As nossas palavras podem se tornar roupagens de Satanás. Já falei sobre isso com vocês. O que nós falamos se tornam roupas adequadas para que Satanás utilize para usar contra nós mesmos. Vocês se lembram? Eu dei um outro exemplo naquela oportunidade, vou lembrar de outro agora. Em Números está descrito para nós ali, a partir do versículo 13, capítulo 13 e 14, que quando o povo de Israel que tinha saído lá, né, do Egito, chegou em Cades Barneia, então, na fronteira, então foram enviados 12 espias. Os espias olharam, os 12, 10 deram aquele relatório: não dá, eles vão pegar a gente, eles são muito grandes, nós vamos ser devorados. E 2, Josué e Caleb, que falaram os bons relatórios. E aqueles 10 espias, então eles falaram, e aquelas palavras serviram de roupagem para que Satanás levasse toda uma multidão à convulsão. E toda aquela multidão se tornou, então, instrumento do diabo por causa de 10 espias. Palavras são roupagens do inimigo. Devemos tomar cuidado com o que nós falamos. Então, qual que é a solução? Confessar nossos pecados. Anota mais um texto, não vamos ler. 1 João 1, 8 e 9. Lá vai estar escrito: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todos os pecados e nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então aqui está o caminho. O caminho é quando nós confessamos: guarda, Senhor, guarda de pecar contra ti. Guarda. Que a nossa boca seja um manancial de vida, amados irmãos. Que o Senhor nos ajude. E por fim, volte agora de verdade para Tiago. Tiago, capítulo 4. Vamos considerar o último e terrível pecado que foi observado por Tiago no meio daqueles irmãos, que é o pecado da presunção. O pecado do nariz empinado.
pecado da arrogância, da soberba, da altivez. Eu sei, eu mando, eu sei, eu faço, eu vou onde eu quero, manda em mim, eu defino a minha vida. Tiago está expondo aqui um pecado de terríveis consequências na vida das pessoas. É um pecado terrível. Vamos pegar o texto então, Tiago, capítulo 4, 13 e 14. Atendei agora, vós que dizeis, hoje amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Aí, o verso 14 diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. E o verso 15 vai complementando. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Na sequência vai falar assim, tudo isso que estão falando aí tem procedência maligna. A presunção é o homem colocando o seu próprio umbigo como o centro desse universo. Autoconfiança maligna. É loucura. Loucura isso aqui. Então, esse é um pecado. E nós vamos ver agora, logo mais, que esse pecado tem um pai. O pai chama-se Lúcifer. Agora, sai de novo daqui e vão para Isaías capítulo 14. Isaías 14 é uma referência que nós temos aqui da queda de Lúcifer. E vamos verificar qual foi a motivação, o que levou à queda de Lúcifer. Isaías 14, do versículo 12 a 14, vocês vão entender exatamente qual era o espírito de Lúcifer. E vejam a altivez, a soberba, a presunção, a arrogância que havia nesse anjo chamado Lúcifer. Então, repetindo, Isaías 14, 12 em diante. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, vejam só o que Lúcifer dizia, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está o pai da altivez. Aqui está o pai da presunção. Aquele que saiu da esfera de uma vida de completa dependência, da sua posição angelical que foi dada, que era elevadíssima demais para Lúcifer. Mas ele não se contentou. Ele desejou ser, eu subirei e serei como semelhante ao Altíssimo. Não é isso? Então, o que aconteceu? Ele desejou ser, ele atingiu? Não. Aí ele foi lançado, ele caiu. Ele não atingiu o seu intento. Aí ele instigou o homem no jardim, para que o homem então fosse igual a Deus. O homem foi igual a Deus? Não, ele caiu, acho. Isso é presunção. É o pecado da altivez, que tanto lançou Lúcifer, né, às trevas, como foi responsável pelo pecado do homem. Tiago está denunciando esse pecado entre aqueles irmãos. Será que hoje é diferente? Irmãos, é muito sério esse assunto. Muitas vezes, sem apercebermos das situações à nossa volta, nós estamos tendo atitudes de presunção. Há muitos cristãos que vivem uma vida de independência. Nós vamos dar a solução daqui a pouco, mas já vou dar para vocês uma notinha aqui para vocês entenderem. Qual que é a solução seria isso aqui? Se o Senhor quiser. O cristão só pode viver fundamentado nessa expressão. Você ora e fala assim, se o Senhor quiser. Se for da sua vontade. Porque lá quando nós lemos, eu estou voltando sozinho agora, porque eu vou mandar vocês para outro capítulo, daqui a outro livro. Lá, qual que era aquele espírito que havia naquelas pessoas que diziam, né? Amanhã nós iremos para aquela cidade, lá nós iremos passar o ano, e vamos negociar, vamos ter lucros. Olha aí, nariz empinado. Então, Tiago está chamando a atenção desse tipo de atitude. Isso é arrogância, isso é presunção. O cristão que é cristão sabe que ele só pode viver no fundamento, se Deus quiser.
farei isto ou farei aquilo. Agora quero levar vocês para o livro de Lucas. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Jesus fala desse assunto aqui para nós. Lucas capítulo 12. Vou pegar os versos aqui. Lucas capítulo 12. Do versículo 16 em diante. 16 ao 20. E lhe proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isto, destruirei meus celeiros, reconstruí-los maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tem bom depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Verso 20, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Vou concluir no verso 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Você viu o foco? O que tem motivado a sua vida, meu irmão, minha irmã? É se Deus quiser, ou vou fazer, vou viajar, vou plantar, vou colher? O que tem motivado? Se não tivermos essa expressão, se Deus quiser, nós somos presunçosos tal qual aquele irmão, ou tais quais aqueles irmãos lá de Tiago. Deus nos livre desse terrível pecado da presunção. Amados irmãos, não me entenda como legalista agora não, por favor, já vou até me preparando aqui, porque pode ser que seja mal interpretado. Todas as vezes que você se senta diante de uma mesa, você está comendo um pedaço de pão, saiba que aquilo é graça. E se você não agradecer aquele pão, você não é diferente de um pagão. Foi duro, né? Mas é assim. Porque quando nós comemos algo que Deus nos deu, como que eu ouso a não falar: Senhor, ainda que seja lá no meu coração, Senhor, muito obrigado. Não fosses tu, eu não estaria comendo esse pedaço de pão. Mas nós vamos como que pagãos para a mesa, né? Não façam isso. Nós temos que levar nossos filhos a verem, os que têm pequenos filhos, a verem que nós somos aqueles que vivem, se Deus quiser, e são gratos no seu coração. Ensine seus filhos a agradecer ao Senhor pelo alimento, pela comida, pelo ar que respiram. Abençoa o teu filho quando ele vai sair. Beija o teu filho. O Senhor seja com você. A vontade dela de prevalecer não é a sua, meu filho, não é sua, não é minha. É a vontade do Senhor, se Deus quiser. É assim. Deus nos livre do pecado da presunção. Porque o Senhor tem nos dado graça, tem nos dado de a sua abundância, e nós temos fechado os olhos, o coração, para tanta dádiva que Ele tem nos dado. O que é a nossa vida? Conforme lá em Tiago diz, o que é a nossa vida? Ele vai responder para nós. Eu estou indo lá agora, capítulo 4, 14. O que é a vossa vida? Sois apenas uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O que é a nossa vida, gente? É um soprinho. Tampa o nariz, fica 5 minutos segurando. Esse é o teu valor, é o meu valor. Acaba. O que é a nossa vida? Somos um sopro. A Bíblia fala que lá, não precisam abrir, anotem Salmo 144, 4. Somos uma neblina. Um soprinho. Passou. O Senhor nos livre desse pecado da arrogância, esse pecado da altivez, essa presunção terrível que cercam. Então, a atitude correta, o remédio para esse assunto, já tenho falado para vocês, verso 15, capítulo 4 de Tiago. Então, reforçando o que eu tenho trazido para vocês. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser. Não só viveremos, como também faremos isto ou também aquilo. Então que sejamos o povo do se o Senhor quiser. Porque nós temos alguém que habita em nós, alguém que governe esse universo. Nós somos seus mordomos. Nós somos seus administradores, mas Ele é o dono. Então que o Senhor nos ajude. Vai levantar amanhã, vai sair, abençoe o seu cônjuge, abençoe seu filho, abençoe o trabalho.
Deus seja contigo. Vai viajar? Seja guardado no nome do Senhor, confia nele. Entregue a sua vida, seu carro, entregue os pneus, entregue o motor, entregue na mão do Senhor. Saia com esse espírito. Então, se o Senhor quiser, estamos encerrando. Precisamos tirar os olhos de nós mesmos e olhar para o Senhor. Irmãos, o contrário de presunção é o quê? Dependência, humildade, singeleza, simplicidade. Dependência. É isso. Que sejamos socorridos desses 4 terríveis pecados: cobiça, amor ao mundo, maledicência e presunção. Falamos do pecado e mostramos o remédio. Então que o Senhor nos ajude. Ajude a cada um dos meus irmãos. Que vocês tenham uma semana de fato guardada no nome do Senhor. Abençoada. Em nome de Jesus. Vamos orar. Amado Senhor, nós te pedimos com a nossa boca no pó. Livra-nos do pecado da cobiça. Guarda-nos desse mundo maligno, tenebroso. Ajuda-nos, Senhor, a não pecar com a nossa língua, a ferir nossos irmãos. E que jamais permita, Senhor, que caiamos no pecado da presunção. Ah, Senhor, nós pedimos misericórdia mesmo. Nos ajude. Pedimos no Teu precioso nome para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Tenham uma semana abençoada no nome de Jesus.